Bom dia, pessoal. Pessoal, eu estou gravando porque a gente vai precisar dar uma aceleradazinha no conteúdo. E para dar uma acelerada, eu resolvi gravar, né? Vocês se lembram da outra vez que a gente precisou fazer isso também e tive que acelerar o conteúdo também e eu tive que gravar, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês acompanharem. Ó, nosso tópico é esse aqui, ó, funcionamento das indústrias. Eu até já falei sobre esse tópico, mas hoje a gente vai concluir o tópico, tá certo? E a gente vai entrar no tópico 2. Esse tópico 1 é sobre o quê? O processo de industrialização no mundo vai ocorrer por conta da Revolução Industrial, né? A Inglaterra vai sair na frente, porque tem alguns elementos, conseguiu unificar esses elementos, unir esses elementos e fazer uma revolução industrial. E aqui no Brasil essa revolução vai chegar, né, inspirada também nessa revolução industrial inglesa, mas vai chegar um pouquinho mais tarde, que é por volta de 1910, 1920, 1930, ok? Deixa eu só colocar aqui para vocês visualizarem aqui comigo. Deixa eu abrir aqui. Aí a gente tem aqui, ó, além dessa período de revolução industrial que foi citado aqui, a gente tem, né, aqui alguns pontos que fizeram com que a Inglaterra saísse na frente da revolução industrial. E nós temos aqui a industrialização brasileira. Como foi que começou a industrialização no Brasil, né? Se o Brasil, desde da sua fundação, era um país que era muito ligado, era muito ligado à agricultura, como foi que ele conseguiu fazer uma revolução industrial? Aí vem mostrando aqui no texto que foram diversas coisas que fizeram com que o nosso país fosse entrando na industrialização. E uma das coisas que muito favoreceu foi a substituição dos produtos importados. O que é isso? Quando a Europa começa a entrar na Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, parte dos produtos que a gente recebia de lá deixou de receber. Então, os industriais brasileiros perceberam que era o momento de eles criarem os produtos daqui e fazerem, né, criar esses produtos e venderem para o mercado interno. E com isso, as primeiras indústrias no Brasil, de fato, vão ganhando espaço, vão ganhando mercado, ok? E a gente também tem atrelado a isso, 1910, 1920, a gente tem aí um boom dessa industrialização, as primeiras cidades, né, operárias sendo formadas no Brasil, e depois a gente vai ter a Era Vargas. E Vargas foi um presidente, ele vai trazer muitos benefícios para a classe trabalhadora, o 13º salário, férias remunerada e salário mínimo, uma série de benefícios que vai trazer para essa classe. Então, se ou trabalhar com indústria, né, trabalhar como operário nesse período aí já vai ser de grande valia, já vai ser muito bom para a pessoa, ok? A gente também vai ter aqui, ó, a Era JK. Na Era JK a gente vai experimentar um nível de industrialização, um nível de desenvolvimento nunca experimentado nesse país. Por quê? Porque ele permitiu uma série de coisas, JK, e também permitiu que essas empresas de fora começassem a operar aqui. As empresas de fora operando aqui, essas empresas trouxeram um nível de sofisticação muito maior do que a indústria nacional. Então, a indústria nacional precisou se adaptar, né? Precisou criar novas máquinas, novas tecnologias, e com isso também o nosso país, né, vai aparecer para o mundo, né, como um dos países bem industrializados, né? Não é o mais industrializado, mas como um dos bem industrializados, como nós somos até hoje. Principalmente ali naquele eixo São Paulo, Rio, né? Minas Gerais, naquela região ali, ok? A gente vai ter também, ó, durante o período militar, nós vamos ter um fato que a gente conhece como milagre econômico. O que foi isso? O nosso país cresceu tanto economicamente, né? Isso fruto de várias coisas, né? Os militares se associaram aos Estados Unidos e os Estados Unidos apoiaram as grandes obras aqui e uma série de coisas que fez com que o nosso país aparecesse economicamente, ficasse bom economicamente, tá certo? Isso durou um período de 68 a 73, mas o crescimento do país foi enorme. Depois o país vai estagnar, depois vai aparecer denúncias de corrupção desse governo, depois vai ser uma série de coisas até esses militares saírem do poder. Mas nesse primeiro momento aí, os militares vão conseguir fazer um milagre, assim, entre aspas, porque eles vão conseguir articular muito bem esse milagre econômico, tá certo? Outra coisa também é que nesse período aqui, a gente vai ter
uma década, que é a década que a gente conhece como década perdida. O que é isso, a década perdida? Foi um período em que na década de, um final de 80, um final de 60 para os anos 70 e 80, a gente vai ter essa aceleração de forma repentina, mas depois a gente vai ter um pouquinho de estagnação. Que estagnação é essa? Dos anos 80 para 90, ok? E de 80 para 90, a gente vai ter um pouquinho de estagnação econômica. O mundo vai ajudar isso, porque vários países estão passando por esse processo. E além dessa estagnação, a gente vai ter que redefinir, reorganizar o nosso modelo industrial. Por quê? Porque nossa indústria ainda era aquela implantada durante o período Vargas. Então a gente precisava reorganizar a indústria. Então na década de 80 vai ser bem característico isso. Então a gente vai modernizar portos, a gente vai trazer novas tecnologias do mundo todo, a gente vai criar institutos e laboratórios, né, faculdades, centros de formação, para fazer com que esses profissionais saiam cada vez mais especialistas. Um dos exemplos tem aqui, ó, o ITA, mas a gente vai ter a Federais de Minas Gerais, a Embrapa, o INPE, a USP, vários institutos que vão estar trabalhando para que a gente consiga modernizar, né, reorganizar, redefinir esse modelo industrial brasileiro de indústria e de pessoa, de profissional, de formação, tá certo? Paralelo a isso, a gente vai ter um Estado que vai operar de maneira a incentivar incentivos fiscais. A gente também vai ter um Estado para organizar sindicato, para organizar mão de obra, né? Para fazer obras estruturadoras. Lembre-se que nosso país é um país muito grande, então a gente tem uma grande dificuldade para escoar a produção aqui, né? Produzir o produto lá em Manaus, para ele chegar em outra região do Brasil demora um pouquinho. Então, para escoar os produtos, existe uma grande dificuldade, tá certo? E a gente também vai viver uma guerra fiscal. E essa guerra fiscal é porque os municípios vão querer trazer dinheiro para a sua região, tá certo? Daqui a pouco a gente continua o tópico 2.